Olá a todos, eu sou Mônica, sou educadora social da Incubadora Social e eu vim trazer uma peça muito bacana para vocês hoje. É uma capinha porta-notebook. Vou mostrar para vocês vão ver que legal. Olha, ela abre até aqui, tem um bolsinho interno para colocar o cabo e seu computador aqui protegido. O que vocês acham? Gostaram? Vamos aprender? Vamos aos materiais, então. Antes de começar a passar as medidas, vou falar como vocês vão medir o notebook. Vocês vão medir ele, o contorno inteirinho. Já coloquei a fita por baixo, então ele dá 51, porque eu preciso levar em consideração a altura que ele tem, por isso estou medindo ele em volta. Deu 51 e aqui ele dá 34. O que eu faço? Eu vou acrescentar 3 centímetros a cada uma dessas medidas. Então, as medidas dos meus tecidos vão ser as seguintes. Eu vou precisar de um tecido principal, e eu já estabeleci na manta. Então, a medida vai ser 54 por 37, porque era 51 por 34. Então, eu acrescentei mais 3 centímetros aqui e mais 3 centímetros no comprimento. Na mesma medida, vai ser meu forro, 54 por 37. E o bolsinho interno para guardar o cabo vai ser 28 por 22. E eu vou precisar também de um zíper de metro, ele mede 1,30, porque eu vou usar ele no contorno de toda a peça. Eu não vou usar ele inteiro, vou usar só a metade. Então, dá esse 1,30 m, dá para fazer 2 capinhas. Vou precisar de um cursor, tesoura, alfinete. Eu escolhi aqui um CD para fazer o contorno redondinho, mas pode ser qualquer superfície redonda, e a máquina de costura. Então, vamos lá começar a peça. Vamos pegar as duas peças de forro. A menorzinha, vamos dobrar ela na parte superior, dobrar uma e 2 vezes. Isto para fazer uma costura, esse vai ser meu bolso. Então, vou colocar uns alfinetes. Só para segurar. E eu vou ir na máquina, vou passar uma costurinha aqui. Pode ser uma costura decorativa, pode ser um pontinho decorativo. Se tua máquina tem, pode ser aqui. E nesta outra peça do forro, eu vou dobrar ela no meio e vou marcar esse meio. Vou cortar um pouquinho aqui, desse lado e desse outro lado. Para que eu faço isso? Isso vai me orientar que esses 2 cortes vão ser o meio da minha peça, para me ajudar a posicionar o bolso nele. Mas primeiro eu vou passar essa costura aqui e eu volto para mostrar para vocês. Bom, já costurei, fiz até uma costurinha em outra cor para vocês verem, né? Essa vai ser nossa costura de enfeite. E passei, aproveitei e passei meio centímetro para dentro. Por quê? Porque esta vai ser a parte da costura que eu vou colocar no forro. Então, como que eu faço? Abro o forro, lembra para vocês que marcamos o meio aqui e aqui? Então, nessa linha assim do meio, eu vou posicionar o bolso. Vou posicionar, vou segurar com o alfinete. E vou passar uma costurinha aqui. Vou passar e mostro para vocês. Passei a costura, então já segurei meu bolso nessa lateral aqui. E esta eu vou segurar a parte de baixo na hora da montagem da peça. Então eu vou reservar meu forro e vou pegar minha peça principal. E eu preciso arredondar ela, os cantinhos. Então como que eu vou fazer? Vou pegar o CD, vou posicionar ele assim bem no canto. Risco com uma caneta. Eu escolhi o CD, mas pode ser qualquer outra coisa redonda, um prato, um copo, qualquer coisa que vocês tenham. E eu corto. E aí já fica arredondado. Então, já tenho os 2 arredondados. Qual que é o próximo passo? Eu vou posicionar um zíper.
Lembra, eu falei era 1,30. Eu vou colocar ele desde aqui, contornando toda a peça até aqui embaixo. Como que eu faço isso? A parte a parte do direito, que vai ser assim a parte mais alta, ela é mais altinha, ela tem que ir para baixo, ok? Eu vou começar a posicionar ele nesse cantinho aqui na minha direita. Vou deixar um pedacinho para fora e vou pôr o canto externo contra o canto externo do trabalho. E eu vou segurar aqui com os alfinetes. Quando chegar à parte curva, vão curvando o zíper também. Aqui. Ele não pode ficar muito repuxado, tem que estar esticado. A parte reta é tranquila. E aqui eu cheguei ao lado curvo, vai ser a mesma coisa, com cuidado. Ok, tem que sobrar nos dois cantinhos um pouco. Aqui sobra um pouquinho mais, não tem problema, depois cortamos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ir na máquina e eu vou segurar todo esse zíper em volta. Vou segurar com um ponto normal, mas poderia ser um zigue-zague também. Eu vou mostrar, vou fazer e venho para mostrar para vocês como ficou. E eu já costurei, fiz uma costurinha de zigue-zague para vocês verem que é só para segurar o zíper ainda não estaria costurado, né? Olha, todo o zigue-zague em volta, ok? E eu vou costurar agora junto com o forro. Lembra do forro que tínhamos colocado aqui um bolsinho? Vocês vão ter a precaução de deixar esse bolso para baixo. Então eu vou encontrar direito com direito. Ok, direito com direito, vou arrumar esse forro aqui. E aí eu vou segurar essas duas peças. Eu vou tentar segurar primeiro aqui no lateral e aí eu vou ajeitando, ok? E eu segurei aqui o forro, o zíper e a peça principal. Olha lá. Pego todos eles. Vou chegar aqui mais pertinho, cuidado com essa parte curva. Eu não cortei o forro em redondo porque eu acho que o tecido assim, sem cortar, me dá uma folguinha para eu poder trabalhar mais à vontade. Aí, depois de costurar, eu corto o que está sobrando. Por que eu coloco os alfinetes assim retos, em vez de colocar eles assim, que de repente parece que segura melhor o trabalho? Porque eu posso vir costurando com a máquina sem tirar. Estes eu tenho que ir tirando. Este, com esse sentido, mesmo que a máquina passe por cima deles, eles não vão quebrar, nem vai quebrar a agulha da máquina. Por isso eu coloco eles assim, de frente para o trabalho, assim. Cuidado com essa parte aqui do zíper, jogar ela bem para dentro. Essa parte aqui do bolso, bem esticadinha, o forro em cima. Seguro todo isso aqui. E pronto. Vou para a máquina. O que eu vou fazer? Vou passar o dedo aqui. Onde está esse altinho, olha aqui, esse altinho do zíper é mais perto disso que eu vou passar a costura, todo em volta, até aqui. Vou passar e eu mostro para vocês. E eu costurei todo em volta. E agora vou tirar o excesso de forro. Bom, costurei tudo em volta, cortei o excesso de tecido que eu tinha, principalmente na parte redonda, dá uns picotinhos assim, para depois o tecido não arrepuxar. E vou virar a peça do lado direito. Olha, que bonito o zíper, tudo assentadinho aqui. Vamos colocar o zíper. Para isso, eu vou unir as minhas peças.
fazendo coincidir os lados inferiores, ok? E para colocar o zíper, nesse lado menor, eu tenho um maior menor, vou até cortar um pouquinho para não ficar tão diferente. Essas linhas também. Eu vou tirar um pouquinho aqui do menor. E eu vou colocar o cursor no maior. Ok? Quando eu chego na altura de onde eu fiz o corte do outro lado, eu vou encaixar. Encaixo ele aqui. Ok? Seguro os dois aqui atrás e prontinho. Ok? Vou deixar ele um pouquinho aberto, porque agora vou fazer o acabamento da minha peça. Como que eu faço? Coloco o forro para fora. E a peça fica assim, do lado do avesso. Eu tenho de um lado a peça principal e de outro o forro. O que eu vou fazer? Eu vou costurar essa peça, eu vou costurar ela aqui, vou abrir e vou vir costurando até aqui. E aqui no final eu vou deixar 4 dedos. Vou mostrar para vocês que fica mais fácil de entender. Eu costurei na parte inferior, até aqui, cheguei aqui e continuei costurando um forro. E deixei aqui essa abertura. Por essa abertura aqui é que eu vou virar toda a peça. Vou deixar assim, porque de repente fica mais claro, né? Costura reta, tudo até aqui, deixei 4 dedinhos, vamos virar. Ok, esta é a peça do avesso. Aqui está meu bolso. O que eu preciso fazer? Preciso fechar essa aqui, que foi para onde eu virei a peça. E eu posso fazer isso na mão com um ponto invisível. E posso fazer na máquina também, jogando o tecido principal para trás e fechando isso com um pontinho na máquina. Vou fechar na máquina e vou mostrar para vocês verem como fica, ok? Bom, fechei com um pontinho bem na borda, ele nem vai aparecer, né? Porque do lado de dentro eu viro a peça, o tecido principal para fora e está prontinha aqui nossa peça. É uma peça super prática que você pode usar para o computador, mas também pode usar para fazer pasta para levar caderno. Você pode fazer menorzinha para levar o tablet, até menorzinha para levar um celular, só adaptando as medidas. Lembrando da dica que eu dei na hora de medir tudo em volta. E o preço de sugestão da venda dessa peça é entre 55 e 60 reais. De material vocês vão gastar uns 20, 25 e tem que levar em consideração os outros gastos que vocês têm, como energia e os outros gastos que a gente sabe que tem, ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí pra gente e até a próxima aula. Se cuidem!